todos, olá a todas, bem-vindos, bem-vindas ao canal Caravana Cigana, de volta aqui com as leituras oraculares. Dessa vez uma leitura de período mais longo, né? Correspondente aí ao período de inverno, de junho a setembro de 2023. Começando aqui, né, no aspecto material com baralho cigano, para vocês do signo de estrela, signo cigano de estrela correspondente a leão. Vamos ver aqui qual é o direcionamento, a mensagem, as perspectivas no campo material para esses próximos 3 meses. Energias bem interessantes aqui, né? Período, para muitos aqui, período de mudanças, ou período de, pode ser uma mudança de profissão, uma mudança de cargo, uma transição de carreira, uma mudança de cidade, uma mudança de casa, né? Algum tipo de viagem, né? A gente tem aqui no fundo do deck os pássaros, né? Falando sobre novos voos, novos horizontes. Em alguns casos até com algum tipo de parceria envolvida, né? E aí a gente começa, né, a sua jogada aqui com essa sequência, né? A mulher, o homem e o navio, né? Então, muito possivelmente haja mesmo, ou surja, ou se concretize algum tipo de parceria, união, né? No aspecto material, né? Então, no campo profissional, no campo dos negócios, né? No que tange a dinheiro, finanças, trabalho, enfim, né? Tudo que tiver envolvido no campo material aí, algum tipo de parceria, né, bem equilibrada entre alguém mais racional, alguém mais sensível, sensitivo, intuitivo, né, que se une por um propósito em comum, né, de movimentar algo, né. Então pode ser uma viagem de negócio, pode ser uma mudança no seu trabalho, pode ser algum deslocamento para você ir para outra cidade e começar uma nova vida numa outra cidade, como, né, às vezes, sei lá, você prestou um concurso algum tempo atrás e agora está sendo chamado em outra cidade para assumir o cargo. Enfim, infinitas possibilidades, aí vai depender de qual é a caminhada que você está fazendo aí no seu campo material, né? E mostrando aqui esse deslocamento, essa mudança, né? Que deixa assim, deixa coisas para trás, né? Então deixa coisas que, assim, é como se fosse assim, no navio você só vai carregar aquela bagagem que realmente você vai precisar em alto mar, né? Nada mais nem nada menos. Então é um momento também para muitos de revisar o que está sendo levado adiante dentro do seu campo material, né? Então, se eu almejo uma nova vida, uma nova condição material, né? Então, assim, o que eu estou levando, né? Como que eu estou levando as coisas? Se a forma que eu estou levando as coisas, na verdade,
condizente com essa direção que eu tô caminhando, com essa direção que esse meu navio está se dirigindo. Então, por exemplo, de repente, eu almejo trabalhar com alguma profissão X, né? Só que aí hoje eu não tenho o que eu preciso para trabalhar com essa profissão X, e aí eu fico lamentando às vezes, eu gostaria de estar trabalhando com tal coisa, não era assim que eu queria trabalhar, né, e tal. Então, de repente, é um momento de revisar, redirecionar a rota, né, do seu barquinho e começar a aprumar isso, né, na direção que realmente você quer. Então, assim, se você almeja uma outra carreira que não é a que você está atualmente, então comece a se movimentar nessa direção, né? Então, eu não tenho os recursos necessários para aquele cargo que eu gostaria. Então, busque esses recursos na medida do possível, né? Então, de repente, eu preciso de uma pós-graduação, eu não tenho condições de fazer uma pós-graduação agora. Mas o que você tem condições de fazer no momento? Você tem condições de buscar informações sobre essa área na internet? Você tem condições de repente começar a se inteirar do assunto dessa nova área através de livros, através de vídeos, através de palestras gratuitas, né? Enfim, infinitas possibilidades, né, de você começar a se direcionar para esse lugar que você deseja estar daqui a um tempo, porque o tempo vai passar de qualquer forma, né? Então, assim, de repente, daqui 1 ano, 2, 3, daqui 6 meses, no final desse período dessa leitura aqui, que é 3 meses, né, vai passar de qualquer jeito esse tempo. Então, nesse tempo futuro, vamos dizer assim, né, você vai olhar para trás e vai ver o quê? Que o tempo passou e de novo você não se movimentou, ou você vai olhar para trás e vai dizer, não, eu tomei consciência em dado momento de que eu precisava mudar minha rota e eu posso ainda não ter chegado onde eu queria chegar, mas eu já avancei alguns passos, ou não, né, com as bênçãos da vida, aí de repente até já ter alcançado aquilo que você deseja. Então, estou dando exemplo da transição de carreira aqui, mas pode ser qualquer outro anseio, desejo, projeto no campo material, né? Pode ser uma mudança de cidade, uma mudança de casa, uma compra importante, ou uma venda importante, né? O que quer que seja. E aí a gente continua aqui na sua leitura, né, com cartas bem favoráveis, né, nesse sentido, que são o envelope, a árvore, a cegonha, falando justamente, né, aqui o envelope falando justamente de documentos, de papéis a serem assinados, né, comunicações, né, então de repente você pode estar interessada em determinada mudança no seu aspecto material, e aí tudo pode começar com uma comunicação, de repente uma mensagem, manda um e-mail lá para aquela faculdade que você quer saber mais sobre, que você quer adentrar, ou manda um currículo para aquela empresa que você está de olho faz um tempo, ou procura saber se está rolando aí algum concurso, se você é dessa linha do concurso público, né? Procura saber se você tem interesse de um dia eu quero morar em tal lugar. Então procura saber, procura se informar, procura contatos relacionados àquilo que você almeja, né? Comece algum tipo de comunicação, né? E faz muito sentido aqui essa carta, porque logo abaixo a gente também tem a carta dos jardins, né? Que fala também dos encontros, né? Entre outras coisas, fala também dos encontros, do networking, né? Então, assim, tá uma sobre a outra aqui na mesa,
Já vou falar das outras cartas que vieram depois. Então, assim, reforçando essa mensagem, né, de você se movimentar movimentar a sua vida material através da comunicação, através de comunicações, através de negociações, conversas, trocas de informações de forma geral, né? Isso vai trazer para você progresso, crescimento, né? E te conduzir realmente às novidades, às mudanças, né? A cegonha trazendo novos horizontes, novas perspectivas, trazendo novas amizades, assim, mudanças de forma geral, mas com um aspecto muito positivo. Já é uma carta que não é tão neutra, é uma carta mais que já está mais pendendo para a polaridade positiva, né, das mudanças. E a carta da árvore também super positiva nesse sentido do crescimento, do progresso, né? Então, assim, é um movimento progressivo, assim como o movimento do navio, também não é uma coisa tão assim, eu tomei consciência disso hoje, amanhã já está tudo diferente. Não, leva um tempo, né? O navio é um meio de transporte grande, pesado, lento, né? Ele é progressivo também como o crescimento da árvore, só que ele está andando sobre a água, né? Então imagina você atravessar um rio, atravessar um oceano, né? Porque no caso do navio está mais ligado ao oceano, atravessar um mar aberto, né? Leva um tempo, né? Então assim, é uma jornada realmente, né? E é uma jornada que te traz crescimento. Então se prepare aí para mudanças, para novos horizontes, te trazendo um crescimento. Esse crescimento pode em alguns momentos também te trazer dúvidas, né? Será que eu fiz a coisa certa? Será que eu tomei a decisão correta? Será que eu estou no caminho certo? Será que... cheio de será, né? Ou uma certa insegurança, né? Porque, né, tudo que é novo traz uma certa... naturalmente já mexe com a gente, né? Já dá uma certa insegurança de... né, não sei exatamente o que tem do outro lado, só vou saber quando eu terminar de atravessar. Mas, né, as nuvens sempre são passageiras, como tudo é passageiro na vida, mas principalmente as nuvens que vêm novos ventos e fazem com que elas passem, até porque é o único aspecto mais... não é nem chega nem sendo exatamente negativo, mas vamos dizer assim, obscuro, né, desse jogo, assim, é o único aspecto que, tem uma nuvenzinha ali, mas daqui a pouco ela passa, sabe? Então, assim, são momentos de dúvida, ou pode ser algum tipo de nostalgia, tipo, eu mudei de cidade, agora eu tô com saudade de onde eu morava antes, mas é uma coisa passageira, né? Porque também essas novas mudanças, esses novos horizontes também serão passageiros, né? Mesmo que durem décadas, né? Nada na vida é para sempre, mas então assim, o que vale? Né? Se nada é para sempre, o que vale? A caminhada, o processo, né? O processo de crescimento, o desenvolvimento, o progresso, né? Aí você pode pensar, algumas pessoas podem pensar assim, mas para que eu vou mudar se depois eu vou ter que mudar de novo? Mas assim, cada passo do caminho traz aprendizados, traz crescimento para a gente, então faz toda uma diferença ao longo da jornada. Então o mais importante não é o final, é a jornada, é o caminho, né? Então é isso que está dizendo aqui, você usufruir da melhor maneira possível desse caminho, dessa caminhada, né? E por fim, a carta dos peixes falando justamente das finanças, do retorno financeiro. Então assim, todo esse movimento da sua vida material vai te trazer um retorno material, vai te trazer um retorno financeiro, vai te trazer um retorno de prosperidade, de sustento, de fartura, de abundância,
né? Então, assim, super favorável esse período de 3 meses aí, para que você, né, se redirecione e faça e adentre aí uma nova jornada de progressão, né, de crescimento no sentido material. Vamos ver agora, né, no aspecto mental, emocional, para esse período de inverno. Quais são as perspectivas, os direcionamentos, aqui com o tarô de Osho, para esse aspecto da vida, né, psicoemocional. Então, as minhas crenças, as minhas emoções, a forma que eu recebo as coisas, a forma que eu emito, né, no universo, as minhas crenças, como que vai estar a mente, o coração, pessoal de Estrela, correspondente a Leão, nesse período de inverno de 2023. Começando aqui no fundo do deck com o Cavaleiro de Ouros, trazendo a desaceleração, né? Engraçado que é um cavaleiro que geralmente nos naipes, né, do tarô, dos tarôs, né, de forma geral, fala, os cavaleiros, né, costumam ser cartas que falam de movimento, né, assim, são cartas mais ativas, né, mais de movimentação, porém aqui no Osho, o Cavaleiro de Ouros, ele traz uma outra visão, né, uma outra perspectiva, que é a desaceleração, né, então ele está aqui representado por uma tartaruga, né, na imagem do vídeo, não sei se vai ser muito visível, mas é como se fosse um arco-íris aqui, né? Vai tendo um degradê assim, das cores, né? Conforme ela vai caminhando, essa tartaruga vai caminhando, ela vai, né, irradiando essas luzes coloridas, né? Então inclusive esse naipe, né, no Osho é chamado de arco-íris, o naipe de Ouros. Então, assim, trazendo esse olhar de, olha, no seu campo mental emocional, né, nos seus pensamentos, nas suas emoções, na sua forma de pensar e sentir, meio que dizendo assim, baixa um pouco a bolinha, respira um pouquinho, segura o tchan, né, sei lá, termos que a gente pode brincar aí pra dizer isso. Então, assim, aquela coisa assim, relaxa, sabe? Relaxa um pouco, respira um pouco, não precisa ser tão rápido, né? Então, assim, mas, por exemplo, você pode estar passando por algum tipo de processo aqui, eu quero entender, porque eu já quero saber, porque eu não aguento mais. E aí as cartas estão dizendo que, calma, né? Não precisa ser assim, né? Apesar que começa aqui com a ruptura, né? Então, assim, que é a carta da força, mas de repente até romper com isso, assim, você vindo de um processo onde você teve que romper padrões internos, você teve que romper crenças limitantes, romper com coisas do seu passado, né? Enfim, teve que ter uma resistência, né? Uma força interior para quebrar alguns paradigmas e tal, mas é chegada a hora de desacelerar,
né? E vem aqui também o 9 de copas, ó, trazendo a preguiça, né? Mas que preguiça é essa? É uma preguiça de, tá, eu não preciso consertar esses espelhos agora, eu não preciso lidar com isso. Assim, eu posso lidar com um de cada vez, não preciso fazer tudo ao mesmo tempo. Eu posso apreciar o meu momento enquanto, né, algumas coisas se resolvem, né? Sabe aquela... Opa, desculpa. Sabe aquela metáfora da onda, né? Não sei se vocês já ouviram, mas tem algumas pessoas que usam, né, a metáfora da onda para dizer assim, se a vida... alguma coisa mais ou menos assim, tipo, se a vida tem altos e baixos, como as ondas, não sei o que, aprenda a surfar, né? Então, assim, em vez de ser engolido pela onda, vamos aprender a surfar na onda. Então é meio que isso, essa carta da preguiça, que alguém, tô relaxada aqui no meu roupão, tomando meu drink, né, com meu guarda-sol, tá cheio de espelho quebrado aqui, tô com uma preguiça de resolver, mas vai se resolver de qualquer jeito, né? Porque realmente, assim, o restante do jogo mostra um processo bem intenso, né? Então, assim, pode ser alguma coisa que veio de um momento recente, então você pode já ter passado ou já tá sentindo isso, né? Agora, enquanto você vê esse vídeo, enquanto ainda é junho, né? Começo desses 3 meses, ou pode se manifestar ao longo desses 3 meses, né? Te trazendo aí um cansaço, uma exaustão, né? Então, muitas vezes, esse relaxamento, essa desaceleração pode ser até meio forçada para você, né? Pode ser até que, tipo, assim, o processo em si se torna tão cansativo e você, assim, tentando lidar com os processos da forma que você sempre lidou com as coisas, torna a situação ainda mais cansativa, que chega uma hora que é como se te quebrasse, né? Que é a carta da torre, aqui o relâmpago, né? Você vê que os raios estão dando choques, assim, eletrizando até os chakras. Tem uma figura humana aqui, né, em posição de lótus, que formando a própria torre, né? Então é como se você fosse essa torre que está ali rígida, né? Em padrões, em crenças, por exemplo, toda vez que tem uma situação muito difícil na minha vida, eu entro num processo de reclamação, reclamar, que tá tudo ruim, que tá desagradável, que tá desconfortável, não sei o que, isso é um exemplo, né? Pode ser qualquer outro padrão de comportamento. E aí chega um momento que, assim, a vida fala assim, não dá mais para lidar com as coisas da mesma forma, né? E aí o que acontece? Parece que o que acontece com a gente quando a gente está muito rígido, assim? Parece que a gente está se arrebentando, está sendo quebrado, e de fato está sendo quebrado, está acontecendo uma ruptura, né? Então, assim, aqui tem tudo a ver quando a gente olha essas duas cartas, que na mesa tá uma sobre a outra, que é rompendo essa estrutura que eu mesmo criei, né? Que você mesmo criou na sua vida, na sua mente, no seu comportamento, no seu padrão mental, emocional, né? Então, assim, sempre que acontece tal situação, eu reajo da mesma forma. Então, a vida tá te chamando para reagir de uma nova maneira, porque senão você vai ficar estacionado aqui nessa exaustão, que também é uma prisão. Você vê que a pessoa está aqui presa, né, num monte de tralha que ela mesma foi juntando em torno de si, né? Então, muitas vezes a gente fica estacionado no meio de um monte de tralha emocional, um monte de tralha mental, né? Remoendo coisas do passado, remoendo coisas de coisinha daqui, coisinha dali, né? Reclamando de todo mundo, né? Ou sei lá, ou às vezes até da gente mesmo, às vezes a gente até se depreciando, né, se autoflagelando, ou qualquer tipo de comportamento que você vê que aquilo tá te gerando uma exaustão, né? Você tá cansado, e não é nem no esforço físico, é uma carga mental e emocional, que tá assim, te sugando as forças, né? E aí fica o convite,
da vida, da espiritualidade, para que você vire esse jogo, para que você desacelera e entra num processo de cocriação de uma nova realidade. Aqui é o Rei de Paus, né, com o arquétipo do Criador, né, que aqui a figura está criando uma nova realidade com as próprias mãos, está criando uma nova luz, né? Tanto que ele está até aqui não está bem de olhos fechados, está com os olhos semi-abertos, assim. Então, assim, é uma coisa entre o que, né, a pessoa cria na mente dela e manifesta na realidade. Então, ele tá entre esses dois planos, assim. Então, está captando, né, captando, vamos supor assim, captando da energia cósmica, captando da fonte, captando do self, do subconsciente, né, aquela potência criadora e manifestando na realidade. Né? Então, você é co-criar a sua realidade mental e emocional. Porque as situações, muitas vezes, não vão ser muito diferentes, porque todo mundo vai passar por várias coisas na vida, né? Em maior ou menor grau, ou, né, de formas diferentes, enfim. Mas a forma que a gente lida com as coisas faz muita diferença no processo como um todo, né? Então, assim, mas assim, e também assim, se a gente fosse perfeito, a gente não estava encarnado aqui, né? Então, tudo a gente aprende e reaprende. Muitas vezes, em algumas situações, a gente lidou com uma maestria, né? Com uma sabedoria maravilhosa. E em outras, por ser a primeira vez naquela situação, a gente se perde totalmente. Então, assim, a gente não... Também, às vezes, por mais que a gente já tenha uma maturidade, uma coisa, às vezes a gente é maduro para uma coisa e não é para outra, normal. Mas a partir do momento que eu começo a tomar consciência de que eu tô teimando em agir de uma determinada forma que não está me gerando resultado, né? A partir do momento que a ficha cai, aí é hora de pegar e mudar a forma de agir, a postura, né? A postura mental, a postura emocional, né? De uma forma mais amistosa que o 2 de copas, né? Então, assim, aqui vejo muito esse sentido de vocês se tratar com mais amorosidade, com mais amistosidade, né? Não fique tão preso, presa nessa coisa, nesse monte de tralha mental, emocional, como está aqui na carta do 9 de paus, né? Se libera, né? Se permita relaxar um pouco, se desacelerar e ser amigo de você mesmo, de você mesma, né? Solta esse chicote da sua mão, né? Porque você vê que assim, não dá pra ver aqui de onde está vindo os raios, tá vindo de cima, tá, mas tá passando fogo por dentro, tudo, né? Então, assim, a própria pessoa tá criando isso, né? Mas por um lado, essa destruição toda tá trazendo essa nova pessoa aqui, né? Que vai co-criar a realidade. Então, às vezes a gente briga com a gente mesmo e tal. Nossa, por que eu agi assim? Não queria ter feito. Aí a gente, tudo bem, ok, bota tudo pra fora, mas se recomponha e encare de uma forma diferente logo em seguida, o quanto antes melhor, né? Então, por exemplo, se preciso for, um exercício que ajuda muito em processos assim, é escrever mesmo, né? Sabe, tipo assim, tô insatisfeito com isso, com isso, com isso. Ou então eu gostaria de que isso fosse diferente. Então, sei lá, coloca assim, dá um desabafo, né, ali no papel, e você mesmo, depois que se liberou daquilo, que já é uma liberação, você já vai sentir uma coisa diferente. E aí você relê o que você escreveu e fala, nossa, eu tava carregando tudo isso dentro de mim. Né? E aí depois, o que você vai fazer com isso?
né? Você decide se vai picar em pedacinhos, se vai tacar fogo, né? Faça o seu ritual pessoal aí de transmutação, né? Enfim, assim, tô dando um exemplo esse exemplo desse exercício, mas tem trocentas formas de você trabalhar isso, né, dentro de você. Então, independente assim da situação, né, porque às vezes uma situação desse tamanhozinho a gente se sente, né, de uma forma, atinge a gente de uma forma que até a gente se estranha, né? E às vezes acontece uma coisa, uma catástrofe, não sei o que, e a gente lida com mais sabedoria. Então, assim, aqui não está falando do tamanho da situação em si, está falando da forma que você está tendendo a reagir, né? Qual a tendência mental e emocional, né, que está aí, né, permeando o seu campo, de forma que você passe a tomar mais consciência e agir, né, não reagir de forma diferente. Fechando aqui esse aspecto, vamos ver agora qual é o direcionamento espiritual através do baralho de Rosa Caveira. Mensagem final aqui para vocês da espiritualidade. O baralho de Rosa Caveira, signo cigano de estrela correspondente a Leão. Qual é o direcionamento, as perspectivas, conselhos na espiritualidade? Fundo do deck, magia feitiço. Esse magia feitiço, antes das pessoas saírem desse vídeo assim, falando, tá vendo, eu sabia que eu tava macumbado. Muitas vezes não é por aí, né? Esse magia feitiço pode estar indicando, sim, algum tipo de trabalho feito, alguma coisa, mas também às vezes a gente cai em determinados feitiços, tem feitiço que não é feito de forma ritualística, vamos dizer assim, né? Traduzindo, então não necessariamente, né, essa energia está representando alguém que pegou uma vela ou acendeu um foguinho ali e fez, né, terminou um negócio para prejudicar a sua vida. Às vezes, esse feitiço é aquela pessoa que está sempre rondando você, manipulando as conversas, né? Você vai falar com a pessoa já vira a vítima de uma situação que nem tem vítima, mas ela coloca ali de uma forma e aí você vai te manipulando, vai te envolvendo. Às vezes é a gente mesmo que se mete nas enrascadas, né? Assim, o auto-enfeitiçamento, né? Como saiu em alguma outra jogada dessas últimas jogadas que eu fiz aqui pro canal, teve um signo que também
saiu uma coisa bem assim, né? Então, assim, antes, né, de sair pensando, ai, nossa, fizeram... Porque quando a gente entra nessa onda, não é que não existe, existe, né? Existe gente que é desocupada ao ponto de realmente se dar o trabalho e gastar dinheiro, gastar rios de dinheiro para derrubar os outros através de magia, através de ritual, através de, enfim, todas essas coisas. Mas se a gente fica preso nessa ideia, né, de que pegaram e fizeram para mim, a gente também não vai muito para frente. Né? Então, assim, para que serve então essa informação? Serve para quê? Tem um negócio em cima de mim que eu vou tirar, né? É como se, eu gosto da analogia do presente, é como se fosse um presente. Alguém traz ali um pacotinho, vai entregar na sua porta, né? Traz uma encomenda. E aí você fala assim, mas eu não pedi encomenda nenhuma, eu não quero essa encomenda, então eu não gostei disso, não quero isso. Não quero, tipo assim, você rejeita, então você não absorve aquela energia, né? Então, assim, quando você percebe os sinais, alguns sinais que tem, né, de quando você está macumbado, feitiçado, né, que bagunça o teu sono, você tem pesadelo, coisas estranhas acontecem de forma estranha, né, já não basta ser as coisas estranhas, acontece de uma forma estranha. Nossa, é uma sensação muito específica isso. Então você vai procurar o quê? Você vai procurar ajuda, né? Dentro daquilo que você acredita, dentro daquilo que você conhece. Muitas vezes até dentro das religiões de matriz africana, como a Umbanda, o Candomblé, enfim. Pode buscar um auxílio ali, que é mais incisivo, né? Nesses casos, que geralmente, enfim, acaba sendo mais fácil lidar com essas energias. E aí você pede que eu corte, né? Limpeza, corte, você vai fazer um ebó, vai fazer um banho, né? Vai ter um direcionamento, olha, tem tal energia em cima de você, então a gente já vai fazer o trabalho tal, vai limpar, vai desligar e vai fazer o fechamento de corpo, o que tiver que fazer, né? Cada caso é um caso, enfim, né? Mas não é para você ir lá e para ficar, então, quem foi? Foi fulano, então vou pegar e vou devolver, vai ficar aquele ping-pong espiritual que não leva ninguém para lugar nenhum, né? Então, o que a gente tem que fazer nessas horas? A gente tem que fazer as limpezas e se blindar, se proteger e prestar atenção também. Onde é que a gente está dando a brecha? Porque sim, tudo que atinge a gente, tudo que chega até a gente, de alguma maneira tem um pontinho na gente, né? Então, assim, mas a macumba me pegou, não sei o quê. Por que será? Pegou onde? Né? Será que você não estava falando demais da sua vida para os outros? Será que você não estava envolvido numa fofoquinha que não tinha nada que você está metido ali? Será que você não abriu a porta da sua casa para qualquer um? Assim, todo mundo entra na minha casa, entra assim, quem quer, entra na minha vida, entra na minha casa, que eu recebo todo mundo. E muitas vezes tem gente que às vezes não merece nem um bom dia, a gente dá bom dia por educação, né? E a gente fica ali, não, mas sei que fulano é meio assim, mas é meu amigo, não, cara, tem gente que precisa ser podado na nossa vida, tem gente que precisa, tem pessoas que é super válido você dizer assim, pode chegar a hora que você quiser, tô de braços abertos. Tem pessoas que são maravilhosas para estar junto da gente em qualquer momento. Mas tem pessoas que você não pode dar uma brecha desse tamaninho que a energia dela entra e alastra e faz o inferno. Então, prestar atenção onde que a gente está dando as brechas, né? E às vezes não está dando a brecha porque a gente está sendo bonzinho demais, tem esse lado, né, de quem está sendo bonzinho demais com todo mundo. E também tem o lado de quem está, às vezes, também envolvido nas porcarias, né? Que
às vezes a pessoa acha que, só tô levando porque eu sou uma pessoa da inveja dos outros. Às vezes não é, às vezes é porque você tá envolvido com os dois pés na lama ali, né, no meio de grupo de fofoca, sabe? Dentro, assim, abrindo rede social só pra ver quem tá com quem, o que tá fazendo o que, sabe? Só pra stalkear, sabe? Perguntando, sei lá, da vida de alguém pros outros, assim, só por. Então, assim, observar também o seu comportamento, né? Que, inclusive, esse tipo de comportamento da fofoquinha, de querer saber da vida dos outros pra, sei lá, com objetivo nenhum, nem combina com o leão, né? Porque leão é tão centrado ali na vida dele, na energia dele, que assim, é tanta coisa do eu, que nem combina, né, ficar bisbilhotando a vida dos outros. Então, né, se você tá nessa linha, sabe, se desperte agora e saia dessa, né? Mas isso aí é para alguns, para outros é outro, né, é outro aspecto, são exemplos que eu tô dando aqui. Então, assim, observar, né, onde que você pode estar dando brecha para as energias densas, né? Porque, inclusive, no restante do jogo, isso aí foi só uma carta, hein, que eu falei, porque no restante do jogo, no meio do jogo, eu vou ter que começar pelo meio do jogo, não vou nem começar do começo. A gente tem, olha essa sequência: pessoa perigosa, traições, amor passado, né? Amor perdido, passado, amor perdido. Então, às vezes, alguém ali do seu passado, ou você sendo a pessoa do passado de alguém, porque pode estar dos dois lados da moeda, né? Então, assim, observar ali se você não está percebendo, sentindo, né, uma energia densa de alguma coisa do passado em cima de você. Pode ser a pessoa, sei lá, por exemplo, um exemplo, um ex que tá, que assim, foi horrível, o relacionamento terminou mal, e aí a pessoa fica me perseguindo. Ou a pessoa que eu tô atualmente aí descobri que tá me traindo. Não sei o que, pode ser uma pessoa física, pode ser a pessoa física mesmo, ou pode ser uma energia que ficou remanescente. Porque às vezes a gente fica tão traumatizado em determinadas situações que mesmo que a gente não tenha mais contato com aquela pessoa, aquele trauma, aquele negócio, aquela energia, aquele padrão energético, aquele padrão de comportamento, aquilo fica tão registrado na gente que é como se tivesse um encosto, né, em cima da gente. E às vezes não é um espírito realmente encarnado, mas às vezes o trauma foi tão grande que a gente não consegue caminhar para frente, né? Porque tem uma forma de pensamento ali, né, daquilo, segurando a gente, travando o nosso emocional, travando a nossa vida, travando a nossa forma de agir, de pensar, enfim, travando qualquer coisa, né? Então, inclusive aqui continua, né? Se fosse uma linha na outra linha aqui, melancolia, depressão, lágrimas. Então, realmente é uma energia do passado aqui. Então, assim, dá uma vasculhada aí na sua memória de pessoas, situações, coisas que te magoaram muito, ou que traumatizou muito, ou que foi muito desagradável, ou que você também possa ter provocado isso em alguém. De repente hoje você pode estar assim, uma pessoa mais consciente e tudo, mas quem nunca pisou na bola com alguém na vida? Então, assim, é olhar, né, o que tem aí, né, principalmente ligado a relações interpessoais, né? Então, um ex, ou uma história que ia começar, nem começou direito, ficou mal resolvida, uma amizade, às vezes até um familiar também mesmo, né? Você não tem que olhar se não tem nada assim que ficou
sabe aquela zigue-zague com alguém, assim, e limpar isso também, sabe? E às vezes isso é o próprio enfeitiçamento. Aquela coisa ficou, por exemplo, de repente você passou uma situação com alguém que você teve uma história ali, aí você não queria mais, aí você quis terminar, não sei o que, a pessoa não entendeu, ficou te perseguindo, aí você, né, cortou da maneira que você se impôs para cortar aquela energia toda, só que depois de um tempo a pessoa continuou te perseguindo e começou a te implicar culpas, né? Porque a minha vida se arruinou porque foi sua culpa, porque eu fiquei mal porque foi sua culpa. Ou então vem outras pessoas de fora que nem sabem direito o que aconteceu e começa a falar porque, nossa, coitado do fulano, que não sei o quê. Então, assim, quando você vê de tanto receber isso, de tanto ouvir isso, você acaba acreditando naquele negócio. Ou então, às vezes, aquilo entra, você nem percebe, vai para o inconsciente lá, você nem percebe. E quando você se dá conta, tempos depois, às vezes até anos depois, você está com aquela área da vida travada, né? Ou algum aspecto emocional específico travado, porque ficou preso naquele negócio. E quando você vai revisar, fazer uma terapia, sei lá o que, aí você fala, nossa, é como se eu tivesse acreditado naquilo e eu tô carregando essa culpa até hoje, essa coisa, e não deixa eu andar pra frente. Isso também é um auto-enfeitiçamento, né? Quando a gente absorve essas coisas que não tem nada a ver com a gente. Então, assim, dá uma rastreada emocional, né, na sua memória mental, assim, e no espiritual também, por que não? Né? Já que a gente tá assim, na questão do espiritual também, né? Identifica o que é para você se direcionar para o corte correto, para a limpeza correta, né? Tanto que termina aqui, ó, com a carta da âncora, confirma, com a carta do amigo, né? O amigo aliado. Então, assim, então a espiritualidade está colocando aí no seu caminho, você que está se reconhecendo nessa situação, ou que possa vir a se reconhecer nesse período de 3 meses, dentro desse tipo de situação, a espiritualidade está dizendo que tá vindo na sua direção também um auxílio para que você se livre disso, né? Para que você saia disso. E aí eu vou do fim para o começo, que no começo do seu jogo tá virtude, sabedoria, boa sorte e notícias distantes, né? Então, essas notícias distantes, acho que também já remete aqui a essas coisas do passado, né? Como se fosse uma limpeza kármica mesmo, né? Nesse período de inverno, de você acessar essa energia, essa questão do passado, para ter essa liberação, né? É como se a espiritualidade tivesse deixado adormecida alguma coisa até agora, porque não tinha condições de lidar, e nesse período você vai ter condições de lidar com isso, com essa carga. Então pode ser que nesse período surjam coisas, venham à tona, sabe? Sei lá, de repente a pessoa volta a ter contato com você, ou te mande uma mensagem, ou você lembre, você sei lá, tá fazendo vivenciando um outro processo, e de repente te remete àquele trauma, aquela coisa, você tem que lidar com aquilo emocionalmente e tal. Então é como se a espiritualidade estivesse dizendo assim, olha, estamos te trazendo a oportunidade de limpar uma situação específica, de curar uma coisa específica, até no nível espiritual também mesmo, para que você saia, para que você destrave, né, o restante da sua vida. Porque assim, é como se fosse assim, até aqui deu para segurar esse saquinho de pedra, daqui para frente não dá mais, né? Então a gente está organizando para que você se livre desse saquinho de pedras, né, que está pesando aí. Você nem está percebendo que está pesando, mas está pesando, né? Então, assim, é mais ou menos nesse sentido, assim. Mas, fala também, assim, como, né, tem um auxílio para que você lide com isso, então fique tranquila, que independente do que for, né,
se for um trauma, se for um feitiço, se for qualquer coisa, qualquer nível, pode ser até né, um feitiço dos bravos. A espiritualidade está dizendo que vai te mostrar, ser revelado justamente para que seja limpo. Então, se aquilo vem à tona, é porque vai ter a solução em breve, né? Porque você vai conseguir resolver em breve. Então, assim, a partir do momento que você identificar, então vamos supor, não, realmente percebi que realmente teve um trabalho espiritual feito contra mim. Aqui. Então, vou me direcionar onde resolve esse tipo de coisa, né? Eu descobri que, nossa, é um trauma que fica repetindo ali, né? Fico repetindo aquele ciclo porque eu estou preso naquele trauma. Se direcione para onde se trata esse tipo de coisa, para terapia, para o Theta Healing, inclusive, tem um procedimento, não sei se é assim que fala, mas que eles chamam de divórcio energético, né? Quando você tem um elo para ser desligado de alguém, energeticamente, espiritualmente falando, o Theta Healing tem esse trabalho, né, do divórcio energético. Você dá uma pesquisada, né? Hoje em dia tem muita gente que trabalha com isso, assim, enfim. É bem interessante. Bom, essas foram as mensagens espirituais para vocês, espero que tenha ajudado. Um bom período de inverno para todos vocês, para todas, e até o próximo vídeo.